estamos em João, capítulo 13. Tá? Capítulo 13, está aqui. E aí a gente vem aqui para esses versículos. Vamos conversar um pouquinho sobre eles. Deixa eu facilitar aqui. Muito bem. Então o texto diz assim: disse-lhe Simão Pedro, Senhor, lava. Né? Diz assim, Senhor, já que é assim, porque ele não queria, né? Ok. Depois que Jesus explicou e apelou diante da resistência de Pedro, Jesus chegou a dizer, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. Jesus foi, né, direto no assunto. Aí Pedro então disse, então, Senhor, olhe, lava meus pés, eu quero fazer parte, eu não quero ficar de fora, né? Muito bem. Não só meus pés, aí ele avança, é coisa própria do temperamento de Pedro, tá? Aí ele diz assim, Senhor, não só então os meus pés, mas lava também minhas mãos e minha cabeça. Não é só exagero no pedido, tá? É o comentário que está aqui. Ele não está somente exagerando, não. E é exagero também porque é dele, não é dele, é do comportamento, do temperamento de Pedro. Então, não é só exagero, mas significados importantes na cultura judaica. Lavar as mãos e a cabeça tem a ver com a prática religiosa judaica. Tá? Então, lembra que alguém criticou os discípulos de Jesus porque não lavavam as mãos, não jejuavam, essas coisas todas? É uma prática exagerada, né? É mais importante do que comer é lavar as mãos. Entendeu? Não era só questão de higiene, não. Era uma questão mesmo religiosa. Religiosa. Olhe, para o joio, tudo funciona assim. Entendeu? E lavar a cabeça, mesma coisa. Né? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Então, é a ideia de que lavando a cabeça há também um sentido religioso, espiritual. Então, Senhor, não lava só meus pés, não. Lava minhas mãos também. Lava minha cabeça. Né? É a palavra de Pedro. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado... Agora, presta atenção nisso, porque agora Jesus vai tratar tanto do lavar os pés, quanto do lavar a mão e a cabeça. E a importância, o significado disso na questão religiosa. Ele diz assim, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, aí é a questão espiritual, que ele está chamando a atenção. Tá? Aquele que está lavado o quê? No sangue do Cordeiro. Aquele que está lavado em Jesus, aquele que passou pelo novo nascimento, aquele que agora está guiado pelo Espírito de Deus, que é nova criatura. Esse é o lavado, né? Então, aquele que é lavado na relação com Deus, no judaísmo ou fora do judaísmo, que não faz diferença, né? Jesus falando, ele diz assim, não necessita lavar, a não ser os pés, mas está todo limpo. A questão da mão não precisa mais. Pode lavar por questão higiênica, mas não por questão espiritual. Lavar a cabeça pode ser por questão higiênica e não mais pela questão espiritual. Está lavado, está guiado, dirigido. Quer dizer, essas coisas, esses significados perdem o sentido porque são coisas humanas, não é da revelação de Deus. São coisas humanas. Entendeu? Cadê mais? A prática religiosa é superada pelo status espiritual em relação a Deus. Acabou essa necessidade nesses rituais, não é isso. Não é que deixam de ter valor. Às vezes tem até valor algumas coisas, mas não é essencial. Por exemplo, batismo. Batismo é importante. Mas tem muita gente que foi e vai continuar sendo salva sem nunca ter se batizado. Então, tem importância, mas não é essencial. Né? Ceias, participar da ceia. Tem muita gente
que por um motivo ou outro não participou, ou não participaram, ou não vão participar da ceia, e serão salvas. É importante, mas não é essencial. Então, cadê? No versículo 10, aquele que está lavado, né? Não necessita lavar, não sei os pés, a prática religiosa é superada pelo status espiritual em relação a Deus. E vós limpos estáis, porém não todos. Opa! Veja só, porém não todos. Aí, então, eu estou preocupado aqui com esse não todos. Tá? Aí diz assim, se Jesus disse isso, se ele disse isso, se não foi apenas fruto da compreensão de João, quando é que João escreveu isso? 60 anos depois. Se não é fruto da compreensão de João, ante o que Judas fez contra Jesus, então Jesus estaria afirmando que Judas não era um salvo. Se Jesus disse isso, ele estava dizendo então que Judas não era um salvo. Não estava lavado na relação com Deus. Tá bom? Aqui tem o versículo 11, diz assim: porque ele bem sabe, aqui é João explicando porque é que ele está lembrando que Jesus disse, nem todos estão lavados. Porque ele bem sabia quem o trairia. Lembrando que para Deus todos os pecados são do mesmo tamanho. Todos os pecados são contra Deus. Não existe pecado. O pecado de Judas não é maior do que o pecado que eu cometi hoje, qualquer que tenha sido ele. Não é maior. É o mesmo tamanho. Todos são enormes. Então não é pelo pecado que eu cometo que eu sou salvo ou deixo de ser salvo. Compreende? Por isso disse, nem todos estáis limpos, né? Aqui é João explicando por que possivelmente Jesus disse, nem todos estão lavados. Tá bom? A gente fica por aqui. Amanhã a gente volta, vamos continuar então o texto e a gente vai comentar alguns aspectos desse texto ainda. A gente fica por aqui. Que Deus abençoe você, que hoje seja um dia maravilhoso na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, porque você hoje vai ser luz, você vai ser sal de Deus para abençoar pessoas. Quem quer que seja, não só ao seu redor, mas na sua rede social também, tá? E a gente se despede e amanhã a gente está de volta. Deixa eu botar aqui a musiquinha. Deixa eu botar aqui a musiquinha. E a gente, então, um abraço. Deus abençoe.